número de casos de violência doméstica aqui na comarca é assustador. Se eu vou falar de férias, são 60 dias no ano de férias para criança. Isso. A mãe tem direito a 30. Quando tem? A esposa do amigo meu, ela é médica. Ela deixou de trabalhar. Ela falou, eu gosto de ser dona de casa. Eu me sinto bem aqui. A violência doméstica, ela não é só para do marido com a mulher. Ela também vale para a área familiar, né? Está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale de Jequitinhonha. E hoje vai ser um episódio muito especial. A gente vai abordar o assunto do Agosto Lilás, contra a violência doméstica. É isso mesmo, gente? Isso. E hoje eu tô aqui com 3 nomes de peso para poder me ajudar, bater um papo sobre isso, entender melhor esse assunto, como se prevenir, como acontece. Então você fica ligado, assista tudo aí. Eu tô aqui com Gabriela, estudante de Direito. E como é que é o negócio aqui? Enfrentamento à violência doméstica? Isso. Você é ativamente nisso aí? Isso. Inicialmente iniciei um projeto Voz Delas, né? Que é trazer essa voz para as mulheres que são silenciadas através das redes sociais, trazendo orientações, leis, trazendo acolhimento mesmo, porque muitas mulheres, elas têm, né, essa necessidade de procurar, às vezes não sabem aonde procurar, ou às vezes também não quer ir de imediato à delegacia fazer a denúncia, né? Então, acredito que seja um meio de acolhimento e orientação do que pode ser feito através, né, do que nós já temos já da lei. Estou aqui também com a doutora Ana Flávia, que é promotora. Ela vai te meter o ferro se você vacilar e ela vai esclarecer muito aqui para a gente hoje também. Muito obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Flávia, eu trabalho na Promotoria de Justiça, segunda Promotoria de Justiça daqui de Almenara, que tem atribuição em violência doméstica e infância na parte criminal também, entre outras. E estamos aqui também com minha cunhada, Nayane Pan, psicóloga, que se você precisar, ela vai te atender psicologicamente nesse sentido. Isso mesmo, sou Nayane Pan, sou psicóloga clínica e estou aqui para falar um pouco sobre a importância da psicologia no acolhimento e no trabalho, tanto com as mulheres, violência, como também com os agressores, que todos precisam ser entendidos. Cara, e a gente já começou agosto, né? E já com um assunto desse que estava em alta, que foi aquele camarada gigantesco batendo na mulher dentro do elevador. Todo mundo se colocou ali assustado, revoltado, mas muitas vezes isso acontece, as pessoas não dão tanta importância, porque está próximo, porque conhece, ou chega muitos casos assim para você na promotoria? Boa tarde. O número de casos de violência doméstica aqui na comarca é assustador. Assim, a gente tem um volume muito grande de violência doméstica. Mas quando a gente fala em violência doméstica, claro que chegam casos até de feminicídio. Recentemente eu fiz um júri de tentativa de feminicídio aqui na comarca, casos gravíssimos. Mas chegam também casos em que essa violência, ela é uma violência inicial, porque a violência doméstica, ela não começa com um caso como esse, né, que escandalizou a gente. A violência doméstica, ela passa por um processo de escalada, em que o agressor, ele violenta a vítima psicologicamente, ou até fisicamente, mas em casos menos graves, aquilo é tolerado, né, a vítima, a gente fala até que tem um ciclo da violência doméstica, que é um espiral da violência doméstica, na verdade. Primeiro, o agressor, ele agride, depois ele se diz arrependido, aí a gente tem a fase da reconciliação, aquela parte da lua de mel, e depois um novo episódio de violência doméstica. E à medida que esses casos, esses episódios de violência doméstica, eles são tolerados, e volta nesse ciclo de lua de mel e reconciliação, e se é perdoado, os episódios tendem a ficar cada vez mais graves, como o caso que foi mencionado agora dos 60 socos. Então, é preciso a gente identificar o que é violência doméstica desde o começo. Um caso assim, que eu acho bem emblemático por exemplo, que é citado muito na doutrina, esse exemplo não é meu, é o homem que chega em casa, não gosta do que foi feito para o jantar, pega um pente de ovos e joga no chão. Isso é violência psicológica. Agora, será que as mulheres conseguem identificar isso como um início de violência psicológica? Ou será que a nossa sociedade naturaliza isso? Naturaliza
todas as formas, até muitas vezes porque essas mulheres já conviveram no ambiente de violência doméstica quando eram crianças, não conseguem perceber esses sinais e a violência doméstica vai escalando até que chegue a algo tão escancarado como esse episódio. Então, sim, a gente tem casos em todos os níveis desse espiral de violência doméstica aqui na comarca, né, lá no Ministério Público. Desde os casos iniciais, em que é possível fazer essa gestão de risco e quebrar esse ciclo de violência, até os casos em que essa violência foi agravando até chegar em casos gravíssimos. Até assassinatos, né? Sim, infelizmente. Eu não sabia, né? A violência doméstica ela não é só para do marido com a mulher, ela também vale para a área familiar, né? Sim. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente está falando da violência que acontece dentro das relações familiares, as relações de afeto, né? E aí inclui, inclusive, namorado, independentemente de morar na mesma casa ou não, ex-namorados também. E a gente fala também dentro do espaço familiar. Então, a gente tem violência doméstica contra criança. Então, os pais que agridem os filhos. A gente tem violência doméstica, às vezes, entre irmãos. E a gente tem violência doméstica não só, mas também, né, entre companheiros, esposa, ex-namorados. Então, todos esses casos, a gente está falando aqui de violência doméstica, mas não são todos eles que vai ter aplicação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela se aplica somente à vítima mulher, salvo situações excepcionalíssimas, aplica também à pessoa transgênero, né? Quando a gente tem esse contexto de violência de gênero. Quando eu falo violência de gênero, eu estou falando numa situação que a mulher, por ser mulher, por uma cultura machista e também pela superioridade física do homem, ela está sujeitada, ela fica numa situação de subordinação. Você fala muito do vínculo familiar, o vínculo afetivo, não é isso? Sim. A aplicação da violência doméstica. Ô, Nayane, chega nela quando de fato ocorreu a violência física, correto? Sim. Ou gritos, agressões psicológicas também chega para você na promotoria? Sim. Hoje, eu não estou falando aqui da comarca, mas falando em termos de Brasil, né? Que é quando a gente tem umas estatísticas melhores. Dos casos de feminicídio, feminicídio é quando o homem mata a mulher por essa questão, né, de gênero, por razões por ela ser mulher. Então, não é, por exemplo, um homem que mata uma mulher num acidente de trânsito porque recebeu uma fechada no trânsito. Isso não é feminicídio. A gente fala de feminicídio quando tem esse contexto de machismo estrutural. Hoje, nos casos de feminicídio, 80% das vítimas não têm medida protetiva. Porque essas vítimas, elas têm... É difícil, são poucas as vítimas que têm uma rede de apoio. Seja uma rede do Estado mesmo, tem um contato ali com algum profissional, algum psicólogo, algum profissional do CREAS que vai encorajar ela a quebrar esse ciclo de violência, ou seja, até uma vizinha, um parente que vai ajudá-la a identificar e se libertar desse ciclo. Então, 80% das vítimas não têm medida protetiva. E a subnotificação, ou seja, o tanto de mulher que é vítima e não busca as autoridades é muito grande. Então, a principal porta de entrada hoje dos casos de violência doméstica, ou seja, como que esses casos de violência doméstica chegam ao Ministério Público muitas vezes por meio do sistema de saúde, porque quando tem uma agressão mais grave, essa mulher precisa ir ao hospital. E aí, lá, já o sistema de saúde está integrando a rede de proteção da mulher, então ele vai notificar o Ministério Público, ou então, através da Polícia Militar, quando há o acionamento por vizinhos. Sim. Cara, eu não sabia que já linkava, não, mas a mulher chega lá, não, eu caí da escada. Aí, mas mesmo assim, chama a polícia para dar uma averiguada, tipo isso? É registrado o boletim de ocorrência quando tem suspeita de violência doméstica, independentemente da mulher falar que foi vítima de violência doméstica ou não. Eu já atuei no CREAS municipal e também, recentemente, atuava no CREAS municipal. E uma das maneiras que a gente recebia esse pedido que vinha para o CREAS pela promotoria, nos hospitais também tem assistente social. Então, a gente não é privilegiado de ter psicólogo ainda, mas temos assistentes sociais nos hospitais na maioria da região.
E o assistente social também está ali para dar esse apoio, esse acolhimento, esse suporte. Acontece, por exemplo, um idoso que está machucado e não tem ninguém que conhece. O assistente social intervém. Assim como a mulher, se o enfermeiro, se fez a triagem, tem uma suspeita de violência doméstica, esse profissional pode estar acionando o assistente social e esse assistente social pode estar também acionando a rede. Então, seja através do relatório dele, seja através do boletim de ocorrência. E quando chega para o CREAS, que é o órgão que acolhe a violência doméstica e outras demais, é feita a visita, acompanhamento e entende o que essa mulher deseja enquanto cuidado e acolhimento. E é onde que a doutora também trouxe. Muitas vezes as mulheres não querem apoio, não reconhecem, ou pode ser mesmo por situações já recorrentes. Ah, já aconteceu, ouvi, já aconteceu, depois passa. Ou a culpa é minha? A culpa é minha, é muito isso. Quando a gente fala... eu até falei anteriormente que tanto o agressor como a vítima precisam ser entendidos, não é entendidos. Precisam ser atendidos. Porque, para mim, nada justifica a violência. Porém, o desenvolvimento, a criação, as vivências, o que esse homem foi exposto também pode explicar em que sentido. Se é proposto hoje trabalhar com o agressor, então tem estudos, tem ciências que comprovam que o agressor também pode melhorar. Não que a mulher tenha que continuar sendo exposta a essas agressões. E assim que é também feito o atendimento e acolhimento com as mulheres. Para elas entenderem o que é violência, para elas entenderem o que elas merecem, como que elas podem recomeçar numa outra relação, em outro ambiente, e que ela não é a culpada e que ela foi a vítima, mas ela não é a culpada, não foi ela que se expôs àquilo. E ela também não é a única, né? Porque não às vezes a culpa e o medo, ele entra nesse lugar de... não. Cidade não, pequena, vergonha. Isso. Não vou falar, eu não vou omitir aqui, porque pode melhorar. Ou então também, porque é o seguinte, a mulher, nós viemos, né, de uma cultura que a mulher, ela nasceu para ser mãe e dona de casa, esposa. Então, a partir do momento que a mulher, ela pensa que ela denunciar o marido, ela vai acabar com essa estrutura, ela já pensa no medo de ser julgada. Então, ela aguenta aquele sofrimento pelo medo de ser julgada. Então, eu acredito que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente demonstrar para elas que elas não são a única e que isso não é um relacionamento saudável e que ela vai ter esse acolhimento, eu acho que elas vão ter mais voz e mais força para avançar, porque é muito difícil, é muito fácil falar, mas por que ela não sai? Mas se você for analisar uma mãe com filho, e geralmente a maioria das mulheres que têm filhos tem uma dificuldade muito grande de retornar ao mercado de trabalho, porque mesmo que ele não seja um bom marido, mas ele é um bom pai. Ou ele é um bom mantedor da casa. Nada, ele é provedor e paga as contas. Nem bom pai, nem bom marido. Só paga as contas e, às vezes, normalmente é o que ela almeja, normalmente é o que ela acha que ela precisa. É porque olhando de fora, e quando eu falo olhando de fora, eu me coloco como promotora de justiça nessa situação, quando chega um caso de violência doméstica, para mim, eu vejo ali com muita clareza a vítima, o agressor. Então, assim, a gente vê aquele papel, porque naquele processo ali, o João, por exemplo, ele é o agressor. Mas quando a gente vai olhar pela ótica da vítima, e por isso, em outros processos, quando eu pego um processo de furto também, por exemplo, alguém está andando na rua e uma pessoa aleatória furtou uma correntinha ou um roubo. A vítima, ela vai para esse processo falando, eu sou a vítima e ele é quem? Ele é o João, o autor desse roubo. Agora, quando a gente pega os casos de violência doméstica, eles são muito mais complexos. Porque para Joana, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, João e Joana, para Joana, que vai ser ouvida nesse processo, o João não é só o agressor. O João é o pai do filho dela. O João é, por exemplo, o filho da sogra dela, que ela tem uma relação ótima, a sogra dela é velhinha. Nossa, como que ela vai ficar sem ele? Se ele for preso, ele que cuida da mãe dele. O João é o marido dela. Um comerciante conhecido na região, na cidade. É um comerciante. O João... Então, assim, pra gente, nos outros processos em que é uma situação, o delito... Ele é uma situação pontual, é um corte que não tem o envolvimento da vida da vítima. Agora, quando a gente pega
A violência doméstica, aquilo não é um corte, é a vida dela. E aquele agressor, ele exerce múltiplos papéis. A gente tem vítimas que têm o medo da exposição e do vexame. A gente tem vítimas que vão lidar com essa situação e a condenação, por exemplo, do agressor impacta a vida dela muito mais do que qualquer outra vítima. E como é que você age numa situação dessa? Você pondera isso ou você fala assim, a lei é essa, pronto, acabou? Tipo... Não, em relação ao processo penal, a gente tem um procedimento pronto, né? Se a gente vai tentar comprovar que houve a prática daquele delito e a pessoa é condenada. Mesmo porque não vai depender da vontade da vítima. No caso de violência doméstica, a vítima, querendo ou não que ele seja condenado, com a aplicação da Lei Maria da Penha, hoje a maioria dos crimes, ela não consegue... O Ministério Público pode agir... A maioria, né? Tem exceções, mas só para não entrar na parte técnica. Mas a grande maioria, o Ministério Público consegue agir e a vítima não é capaz, não tem aptidão para poder decidir se esse processo vai prosseguir ou não. Agora, combater a violência doméstica é diferente do processo criminal. E aí, respondendo a sua pergunta, o direito penal, o direito criminal não dá conta de resolver esse problema. A gente uma demanda que depende muito da articulação da rede. E é uma coisa que o Ministério Público tem tentado trabalhar aqui na comarca. Por quê? São vários os fatores que vão sujeitar essa vítima a manter nesse relacionamento. Então, a gente precisa de estruturar uma rede de apoio. A gente precisa, igual o exemplo que eu dei agora da caixa de ovos, no início da conversa, que quando de uma rede capacitada, não precisa de um órgão específico, mas eu preciso que a polícia militar, que o CREAS, que o hospital, quando a vítima chegar e contar esse caso, eles saibam acolher e não responder para ela, compre mais ovos. Sabe? Entender que aquilo ali, olha só, vamos monitorar se está progredindo. E, assim, a gente vai precisar de política pública. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande por vaga em creche. Como que a gente vai quebrar um ciclo de uma mulher que depende do marido para poder sustentar a casa se não tem vaga em creche? E quando tem, é limitado, né? Porque Sim. Nós estávamos debatendo esses dias que é o seguinte, a creche, nas férias, ela para. Mas a mãe que precisa trabalhar, ela não pode parar de trabalhar. Se eu falar de férias, são 60 dias no ano de férias para criança. Isso. A mãe tem direito a 30. Quando tem? Quando então, é legal o sim. serviço. E normalmente não coincide. Não. Que sempre o comércio está no pico nas férias, não pode tirar nas férias. Exatamente. Então, assim, é uma questão que vai depender de políticas públicas. Então, a gente não vai conseguir combater violência doméstica só com um direito penal, mesmo porque as penas desses crimes, né, quando a gente pega um ciclo de violência doméstica que está no início e a gente tem uma gestão maior de risco, porque quando a gente fala de um feminicídio, a gente já perdeu a vítima. Né? Já perdeu. Então, assim, o sinal que a gente já fracassou. Quando tem o feminicídio, a gente já fracassou. Mas quando a gente fala de gerir o risco dessa vítima e evitar essa escalada de violência, identificar os casos desde um primeiro momento, auxiliar a vítima a quebrar esse ciclo de violência, as penas normalmente são pequenas. Então, não vai ficar preso muito tempo por conta de uma ameaça. Agora, aproveitando, até uma pergunta que tem, que você trouxe antes, uma explicação que você trouxe também. Antigamente, tinha muito aquela coisa de fazer o boletim de ocorrência e tirar o boletim de ocorrência. E o homem era liberado. Inclusive, muitos homens continuavam usando da força, da violência psicológica, ameaçando, mandando um recado para a mulher para tirar o boletim de ocorrência ou tirar o processo, que assim ele soltaria, seria solto. Então, hoje não existe mais isso. Que é informação boa, né? Se aconteceu, tem um boletim de ocorrência, isso chegou no Ministério Público, eu, enquanto vítima, eu não entendi que aquilo ali é violência, eu não entendi que eu tenho que sair daquele ciclo, porém, vou ser obrigada a continuar no ciclo, no contexto do processo, para ser encaminhada, acolhida, atendida, e querendo ou não, mesmo que a pena seja pequena, vou ficar um tempo longe dessa pessoa. Que é até um espaço de tempo para a mulher entender onde que ela está, o lugar que ela se coloca. Agora, esse espaço, voltando no que eu estava falando, a gente vai precisar de estruturar, por exemplo, essa mulher entender o caso. E aí, quem faz isso não é o Ministério Público, é a rede, né?
que está sendo articulada e estruturada, inclusive tem sido realizado aqui na comarca, na cidade de Almenara, não nos outros municípios, até alguns fóruns da mulher para poder estruturar essa rede, para poder agir. Por exemplo, como que a gente vai inserir essa mulher? Isso, inclusive, precisa de ser articulado parceria com as empresas, com a comunidade, com os vizinhos. Hoje, a gente tem, por exemplo, uma mudança de cultura muito grande com o que a gente tinha 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente não tinha denúncia de vizinho. A gente tinha uma cultura muito forte em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, a gente tem, graças a Deus, uma sensibilização muito maior e um acionamento da polícia militar muito maior por vizinhos. Uma grande parte dos casos, eles são acionados por vizinhos que identificam aquilo como violência doméstica. Mas a gente precisa de uma atuação, vaga em creche, inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, como que a gente vai poder agir no caso de dependência psicológica. Ela tem que ser encaminhada para um acompanhamento psicológico. Entra a saúde, entra a assistência, eu tinha notado aqui, toda a rede, né? Onde a mulher entra depois, né? Deu processo, ela sabe, ela tem alguém esperando ela para poder falar, não, bora por aqui, vamos bora aqui, ou, tipo assim, o cara tá preso, é isso aí, e infelizmente a gente não pode fazer mais nada. Hoje está sendo criada, mas não está em funcionamento ainda. Tem alguns projetos que estão em construção aqui na comarca, como, por exemplo, a criação de grupos de apoio para essas mulheres, para elas conversarem, compartilharem as suas dores, ter um acompanhamento com um psicólogo, né? Então, são projetos que ainda estão em fase de construção. Mas a gente tem hoje um programa que funciona muito bem aqui, já na comarca, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar. Quando é identificado um caso de violência doméstica e é acionada a Polícia Militar, eles vão na casa da mulher, apresentam o programa, se ela quer ou não aderir a esse programa, e se a mulher concordar, explicam como que funciona. Se a mulher concordar, a Polícia Militar vai 9 vezes na casa dessa mulher para poder verificar, né, se houve algum outro episódio, monitorar esse risco dela, conversar e apresentar. Então, todas as vezes que a Polícia Militar vai na casa dessa mulher, em regra, são 9 encontros, mas se no 9º encontro, né, na 9ª visita, verificar que ainda tem uma situação de risco, esse programa é prolongado e ela continua recebendo as visitas ou não sei se são semanais ou quinzenais, da Polícia Militar. E aí a Polícia Militar explica as medidas protetivas, explica quais os serviços que estão à disposição dessa mulher e faz os encaminhamentos também. Então, por exemplo, se ela não tem medida protetiva, a Polícia Militar fala, olha, medida protetiva faz na delegacia, e auxilia, encaminha para o CREAS acompanhar. Então, esse já é um programa que está em funcionamento hoje na comarca. Se ela permanece com o agressor, esse programa ainda funciona? Sim, principalmente nesses casos. Que ótimo. Nesses casos, é interessante que, normalmente, quando esse programa tem alguns policiais militares, uma equipe da Polícia Militar que tem uma capacitação, e é sempre essa equipe da Polícia Militar que vai na casa, e eles têm toda essa as mesmas pessoas, né? Essa expertise para poder criar um vínculo e funcionar ali como uma rede de apoio. E nos casos em que a vítima mantém um relacionamento com o agressor, às vezes a Polícia Militar até conversa e passa algumas orientações para o agressor também. Sim. E inibe também e dá mais segurança para elas, porque elas sabem e eles sabem que a polícia está ali passando, né? Então, eu acho que esse trabalho da PM... Queria aproveitar para agradecer os patrocinadores, né, que estão proporcionando esse episódio aqui hoje, que é Íntima Raw, Neide Biju e Júnior. Ele é marido de aluguel, então se você precisar de qualquer serviço lá na sua casa, você entra em contato com ele, que vai estar passando aqui, ó, no fundo aqui, ele vai te ajudar. Você falou de feminicídio, eu não sei exatamente o que é um feminicídio. Qual que é a diferença de um homicídio normal para um feminicídio? O feminicídio, ele é o homicídio contra a mulher. Mas não é qualquer homicídio. Quando a gente fala homicídio, só para poder ficar claro para o telespectador, é o assassinato, né? Quando alguém mata uma pessoa. Isso que é E qual que é a diferença do homicídio contra a mulher para o feminicídio? O homicídio, como eu expliquei, o homicídio contra uma mulher, ou seja, quando uma mulher é assassinada,
por uma razão que não tem nenhuma relação à condição dela mão como armada, mulher. ela reagiu. Uma assalto, exatamente, um assalto à mão armada, esse caso seria latrocínio, mas... Um exemplo, matou. Mas, assim, em alguma hipótese parecida. Então, o exemplo que eu tinha dado, recebeu uma mulher, fechou um cara no trânsito e ele nem viu quem que era. Pegou a arma e matou a mulher. Agora, quando a gente fala em feminicídio, o feminicídio é assassinar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Isso acontece em duas hipóteses. Uma, que seria o desprezo à condição de mulher, ou seja, quando a pessoa não enxerga essa mulher como uma pessoa, como um objeto mesmo, assim. E a outra hipótese seria no contexto de violência doméstica e familiar. Sim. Então, quando eu falo na primeira hipótese de misoginia, que seria o desprezo à condição de mulher, até, por exemplo, um caso que enquadraria nas duas situações. Um ex-namorado ou um cara que gosta de uma mulher e ele não aceita que ela tenha outro relacionamento, ele não vê ela como dona da própria vida e assassina ela. Então, a gente Feminicídio. tem feminicídio. Aí vem a dúvida. Vamos voltando no exemplo do trânsito, mas fica mais confuso um pouco. Começou a ter uma briga de trânsito, é uma mulher e um homem, e esse homem começa a ir pra cima da mulher e ter termos pejorativos, diminuir ela como mulher. Isso se tornaria um feminicídio? Sim, aí vai ter a análise de prova, né? Mas a gente vai ter que verificar, a gente vai ter que analisar as provas, no caso. Sim. Mas o que precisa de ser analisado num caso como esse ele matou a pessoa por causa do trânsito, da fechada no trânsito, ou ele matou porque é mulher? Se ele desce do carro e fala assim, só podia ser mulher mesmo, isso que eu quis não dizer. aguento mulher motorista, mulher, lugar de mulher é atrás do fogão, vou acabar com isso aqui agora. Você tá achando que é quem? E mata ela? Aí a gente tem um feminicídio. Entendi. E a pena do feminicídio, ela é mais alta do que a pena de um homicídio? Sim, mais alta. Quantos por cento, mais ou menos? É o crime autônomo. Não, eu tenho que conferir aqui. Tá porque mais teve alta. uma alteração. É bem mais alta. Bem mais alta. Tem uma questão de dobra, tem uma coisa assim, não é? Não, Nas agora normativas. teve uma alteração legislativa recente. Não vou falar, até eu imagino Sim. que seja por eu não correr o risco de falar e passar a informação errada. Mas teve uma alteração da lei recentemente e agora o feminicídio ele é um crime autônomo. Antes, tinha o crime de homicídio e o feminicídio era um homicídio agravado. É um homicídio que a gente chama de qualificado. A pena era aumentada um pouquinho. Agora não, a gente tem o 121, o homicídio 121A, um crime autônomo de feminicídio. E é uma lei nova, né? Essa adaptação. Sim. Inclusive, falando de lei, hoje a Lei Maria da Penha está completando 19 anos. E eu parei para analisar. Quando ela foi criada, eu tinha 10 anos de idade. Então, tipo assim, eu não fazia dimensão. E se você for analisar, muitas pessoas falam assim, mas nossa, a gente só fala de feminicídio, de vítimas de violência doméstica, mas é porque hoje, graças a Deus, através da Lei Maria da Penha, esse assunto é abordado. E por ser abordado... Hoje pode ser falado, né? Que antes não podia ser falado. Então, a doutora Ana mesmo, ela trouxe esse relato, né? Que nós não conseguimos ter essa dimensão do passado, porque não tinha nem lugar para falar. Então, agora, não é muitas mulheres terem medo de falar por achar que o índice está alto. Não. É por as mulheres estar tendo coragem que o índice está aumentando. Então, não é uma coisa que está acontecendo agora. Sempre aconteceu. A diferença é que as mulheres estão tomando coragem e estão entendendo o que realmente, de fato, acontece e estão denunciando. Então, esses números são, eu acho que hoje, Está aparecendo mais porque se pode falar mais, e não o que está acontecendo mais, né? Então, eu acho que é uma grande vitória. E falando também nessa questão da culpabilidade, se você for analisar, quando a Maria da Penha mesmo, ela conta a sua história ali no arquivo dela, Sim. Ela em momento nenhum, ela ainda fala, mas ele nunca me bateu. Então, tipo assim, mesmo relatando tudo que ela vivia psicologicamente com ele, que ele agredia os filhos, ele era bem grosso, né? Já cometia outros tipos de violência, só a física que ainda sim. não. Ele não bateu nela? Não, o que acontece? Ela estava dormindo e ela acordou já com um tiro.
Então, ele elaborou uma história que a casa tinha sido assaltada. Só que se você for analisar, ele fala que acordou, né, com o barulho de um gato, mas ela tinha 3 filhos. Então, nós, mães, né, a gente entende que a gente não dorme mais depois que tem filho. Qualquer barulhozinho a gente fica. Então, por que só ele levantou? E ele levantou com a arma e com um cachorro. Como que ele, com a arma e um cachorro, os bandidos ainda conseguiram subir primeiro do que ele, atirar nela e ele não subiu para ver? Então, ela ficou no estado grave, né? Só depois, acho que de 3 ou 4 meses, que ela foi dar prestar sua queixa, né? Falar, porque isso, falar. Que aí eles começaram a ver essas instabilidades dele, do depoimento dele. E aí eles começaram a analisar que não tinha como ser outra pessoa. Não tinha como ter entrado. Ninguém viu ninguém. A casa, ela tinha 7 pessoas. Tinha ele, ela, né? Os 3 filhos e 2 babás. Então, tipo assim, ninguém viu nada. E ele tinha um amante. Então, o que acontece? A partir do momento que ela afrontou ele sobre a questão do descobrimento dessa amante, ele se sentiu... Porque Maria da Penha, ela é uma farmacêutica, então ela sempre estudou muito. E naquela época, uma mulher estar na posição que ela estava, já era não só por ele, que ele deveria se sentir, ainda mais nordestino, se sentir inferior, né? Pode ser até que ele quis, né? Essa questão também da traição, para poder se impor, se mostrar que ainda ele era homem, né? Mas, se você for analisar, ela ainda se sentiu culpada. Porque ela falou, não, ela ainda tentou ainda. Então, essa questão que nós precisamos quebrar é essa questão da mulher não se sentir, porque não há justificativa. Nós sabemos que nós viemos de uma cultura super machista. Eu acredito que a gente possa trabalhar para quebrar esse tabu e evitar que chegue até na promotoria. Então, eu acredito também que a mulher ela precisa passar por uma ela precisa se como fala? Ela precisa se limpar daquele relacionamento. Desintoxicação. Isso. Eu acredito que é a solução. Porque quando ela sai, eu penso muito como mãe, como esposa, como mulher. Eu penso muito porque é difícil. Você está na sua casa, você viaja, você vai para casa do pessoal, mas quando você retorna, você fala, meu Deus, minha casa é tão boa. Imagina você ter que sair disso tudo por uma situação que não foi você. Você é a vítima, né? E você, tipo assim, você pensar, nossa, aqui meu filho... Aí entra a questão da rede de apoio. Porque cria-se a rede de apoio, por isso que eu acho que ela deve ser bem analisada, porque ela não pode ser uma rede de apoio qualquer. Porque ela precisa de uma preparação. Peraí, essa mãe aqui, ela chegou, ela tem filho? Então, ela não pode ficar no mesmo lugar de uma mulher que foi vítima de violência doméstica, mas que não tem filho ou que está, né? Não, tem casos que são... Tem questões que deixam mais graves, né? Que precisam de uma resposta mais imediata. E aproveitando esse gancho, uma pergunta que a pessoa também fez antes, o que essa mulher faz depois dali? E que cruza muito com o que a Ana Flávia trouxe. Em relação a essa rede de apoio, em relação aos serviços que são prestados, muitas mulheres saem do CRAS, os serviços da assistência não fazem atendimento clínico, então ali o autoconhecimento, a evolução, a melhora dela enquanto mulher, psicossocial, ela evolui menos. Às vezes o município não tem um grupo de encontro de mulheres, não tem uma capacitação técnica, um curso profissionalizante, encaminha para a saúde, para ser atendido pelo psicólogo clínico. 2, 3, 4 meses para conseguir uma vaga. Então, é difícil essa mulher ter denunciado, já é um passo muito grande. Sim. Só que fica nesse processo, ela é revitimizada muitas vezes, justamente porque não tem essa rede de apoio. Sim. E reforçando que rede de apoio não é só pai, mãe, irmão ou vizinho que ajuda. O Estado tem que funcionar muito bem como rede de apoio. E é onde muitas mulheres são revitimizadas por isso. Seja pelo mesmo agressor, ou seja por outros agressores, por novos relacionamentos, justamente por não entender que aquilo é uma violência, que aquilo é uma agressão. Muitas mulheres, eu até perguntei antes se os policiais continuam visitando, mesmo estando com o agressor, justamente por isso. Que elas não percebem aquela agressão como uma questão grave. Gritou, quebrou a casa toda, o vizinho chamou a polícia. Sim. Não, isso não é agressão, ele só quebrou as coisas, ele trabalha amanhã e compra. Não, isso é agressão, sim. É daí que vem, quando eu falo sinais, é muito isso. É a cartela de ovos quebrada, quebrou uma televisão, amanhã comprou outra. E muitas mulheres não percebem isso como agressão.
E o espaço que elas podem entender que isso é agressão é justamente grupos de convivência, atendimento psicológico, atendimento multiprofissionais, justamente para ela poder ter essa autonomia, esse conhecimento e entender que ela pode sair desse meio, ela pode sair desse vínculo. Em relação, até fazendo um gancho com o que a doutora Gabriela falou e com a minha fala anterior de que o direito penal não dá conta disso, a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei, né, obviamente aprovada pelo Congresso Nacional, mas ela foi criada por mulheres, foi gestada, né, por um movimento de mulheres. E muitas delas algumas já vítimas de violência doméstica e as outras com experiência de causa, por acompanhar, por estar nesse movimento, nesse contato. E a Lei Maria da Penha, ela não aumenta, não é uma lei muito penalizadora ou com um viés muito criminal. Ela cria um outro crime, como o crime de descumprimento de medida protetiva, mas a preocupação maior dela é proteger a mulher. As mulheres que criaram essa lei, elas não estavam preocupadas ali em criar penas enormes ou manter muito tempo na prisão. A ideia da Lei Maria da Penha, ela é toda construída através de um viés protetivo. E a Lei Maria da Penha... Ai, meu Deus. Tá. Eu esqueci o que eu ia falar. Viés protetivo? Até casando, enquanto você lembra, eu acho que aí que tá. A Lei Maria da Penha, ela veio muito com viés protetivo. Você vê que a intenção dela não era... Não é penalizar o homem ou ser preso. Aí, muitas vezes, as penas são pequenas, mas as mulheres não são acolhidas pela rede, os homens não são reeducados. Sim. E é daí que vai essa repetição das situações, e é bom até trazer uns novos programas que estão por aí. Lembrei. E, assim, uma das coisas principais, assim, o que teve de mais importante na Lei Maria da Penha assim, irrisório, porque muitas das ferramentas de proteção que ela traz já existiam no direito, só que não eram aplicadas com essa finalidade. Então, quando a gente pensa assim, todo mundo pensa em Lei Maria da Penha, a primeira coisa que lembra proibição, medida protetiva de proibição de manter contato com a vítima. A gente já podia aplicar no Código de Processo Penal, já tem uma medida cautelar parecida com isso, de proibir o réu de um processo criminal de manter contato com a vítima. Então, assim, as ferramentas que a Lei Maria da Penha trouxe, claro que foram muito importantes, mas elas não foram tão revolucionárias. O que teve de mais revolucionário na Lei Maria da Penha foi falar o óbvio. Então, a gente pega a Lei Maria da Penha e ela começa conceituando o que é violência física, o que é violência moral, o que é violência sexual, o que é violência patrimonial. Passou marca-texto ali naquilo que já existia. Seria isso? Sim, e aí percebam que o que a Lei Maria da Penha promoveu de mais importante foi a mudança de cultura. Vocês são obrigados a proteger as mulheres, especificamente. Dizer que agredir mulheres é violação de direitos humanos e o Brasil é obrigado a construir uma política pública para poder reprimir esse tipo de conduta. Não é normal, não é aceitável. É falar que o que é violência patrimonial? Você destruiu o patrimônio de uma mulher numa briga, isso é violência patrimonial. Então, assim, esses conceitos e julgar à luz do que é violência, principalmente nesse início de violência, foi um dos principais feitos da Lei Maria da Penha. Foi uma alteração, ela promoveu uma alteração cultural muito mais do que a criação de instrumentos inéditos. Mas ali estava previsto alguns instrumentos, claro que teve alguns instrumentos novos, mas falando, tem que aplicar para a mulher. Então, assim, é muito mais uma mudança de cultura do que uma mudança de ferramentas novas. Deixa eu falar para vocês, tem 2 semanas que eu tô lendo um capítulo do livro de Jordan Peterson, Além da Ordem, e fala sobre casamento. Eu tô assim, mas por que eu tô lendo isso aqui? O meu casamento é tão bom, eu tô lendo isso aqui pra quê? E lá fala o seguinte, que casamento é um negócio de negociação. E as pessoas, normalmente, elas não estão preparadas para negociar. Elas não saem de casa, elas não cresceram, não têm esse hábito de negociar. Às vezes a gente não dá certo com o irmão da gente, que comeu no mesmo prato que a gente, foi criado do mesmo jeito, e briga. Então você vai conhecer alguém pra lá do meio de sua vida, com uma cultura completamente diferente, e aprender a negociar isso. Eu acho que é muito importante. Tanto o homem quanto a mulher. Aí lá fala que não pode ter aquele que
o autoritário e nem o submisso. Então tem que chegar nesse meio ponto. E a gente não é educado para isso em lugar nenhum. Então a gente chega lá e não sabe o que fazer. O homem vai falar um negócio, a mulher fala, grita com ele, ele não sabe como responder ou colocar limites naquele ponto, a ponto de resolver a situação e criar um convívio satisfatório. Lá na minha casa funciona muito bem, mas a gente, para chegar no nível que chegou, tivemos que colocar muitas, ó, meu limite é aqui, não passa daqui não, porque isso aqui me fere. Eu não gosto que grita comigo, não é o tom, eu espero que isso seja assim. E eu acho que isso deve levar muitas pessoas para o consultório, porque elas acabam vivendo uma vida que elas estão insatisfeitas, não têm coragem de falar para o parceiro ou para a parceira que aquilo está incomodando, e isso leva à depressão, leva a um ponto do marido estourar, bater na mulher, dar 60 socos, leva ao ponto da mulher ir lá destruir o carro do cara, ou os bens do cara, botar fogo na casa, sei lá o que for também. E quando na realidade a gente podia estar abordando isso lá no começo, lá na escola, porque a gente está tentando consertar adulto, e nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir consertar adulto. Eu acho que o negócio tem que ir na base. Vocês concordam comigo? Concordo. É bem interessante que você traz o seguinte. Eu tenho uma filha de 10 anos e a minha filha tem um tupete lá em cima. E eu tenho 34 anos, eu fui criada como? Na minha casa quem manda é o pai e a mãe, você não tem voz. Então, eu não fui ensinada a conversar, a ter voz, a falar o meu limite. A minha criação não me permitiu isso. Eu vim entender o meu limite, o meu autoconhecimento, graças à minha formação em psicologia, e porque a partir da psicologia eu procurei a terapia, porque psicólogo também precisa de terapia. E daí que eu fui conhecer os meus limites, o meu entendimento, até onde eu aceito, até onde eu não aceito. E já hoje a minha filha, eu falo muito isso, que ela é muito questionadora, quer saber de tudo, quer perguntar tudo, muito pela criação que a gente tem hoje, que a gente dá hoje para nossos filhos e pela criação que a gente teve. Para você e a sua esposa chegar nesse ponto, de chegar a verbalizar, o meu ponto é até aqui, o seu é até aqui, é todo um processo de amadurecimento. Não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia. Eu vou fazer 13 anos de casada, não foi da noite pro dia. Então, assim, a nossa geração, gerações até mais novas do que a minha também, não foram criados para verbalizar o que sente. Não foram ensinados. Eu acho que, na verdade, é pelo contrário. A gente tem essa dificuldade que é natural do ser humano de expressar os sentimentos, de Sim. colocar limite. Então, todo mundo tem, né, essa demanda que não é de hoje, né? Desde da Grécia Antiga, da busca pelo autoconhecimento, dentro de uma cultura muito machista. Então, muitas vezes, o homem não consegue dar nome ao sentimento. Sim. Então, ele está ali inseguro, e ele não entende, não consegue identificar que aquilo é uma insegurança, e ele vai demonstrar na forma de agressividade. Então, e a gente concilia isso com uma cultura que a gente tem, que muitas vezes associa a virilidade do homem a essa agressividade. A gente tem uma cultura de que homem não chora. A gente tem uma cultura de desde brincadeiras inocentes. Ele soa pelo olho aqui um pouco, às vezes. Bem isso. Sim, a gente tem essa cultura, porque o que é o chorar? O chorar é expor o sentimento, mostrar a vulnerabilidade e falar, olha, isso que aconteceu aqui me machucou. E aí, como que isso é trabalhado dentro de uma cultura que incentiva o homem másculo, o homem, assim, e valoriza, né? Ao invés não expor a vulnerabilidade e confunde virilidade com agressividade. Sim. Então, assim, muito mais o homem que está acostumado, por exemplo, com esse sentimento de posse em relação à mulher. Mulher minha não faz isso. É justamente aí que esse ponto que eu falo muito da criação, do não poder expor, não aprender desde pequeno, e que a mulher, o lugar dela é ser submissa, o lugar do homem é ser o que manda, o machista, o que tem todo o poder sobre... Criados num contexto, às vezes, em que é normalizada a violência doméstica. Então, assim, se uma criança, ela vê que toda vez... Por exemplo, como que eu vou ensinar para o meu filho que ele não pode bater no coleguinha, porque o coleguinha pegou o brinquedo dele, fez uma coisa que ele não gostou, se quando ele pega alguma coisa minha, eu bato nele?
Justamente. Porque a criança aprende ensinado. Exatamente, ela aprende pelo exemplo. Ela aprende pelo aquilo que ela vivencia. E, ao mesmo tempo, a mulher que cresceu ali sendo agredida e ela tem uma relação adulta ótima com o pai dela, entende que ele fez aquilo para o bem dela, ela tende a ser muito mais tolerante com o marido que é agressor também. Foi um comportamento ensinado como afeto, né? Sim. Bate para ensinar, bate porque ama. Isso a TCC traz muito isso, a terapia cognitivo-comportamental traz muito isso, que é muito ensinado mesmo. Ô, Nayane, eu sou sempre a favor da família. Eu acho que quando você desmonta uma família que tem filhos, principalmente, você desequilibra muita coisa em todo mundo. Uhum. Quando que a pessoa sabe que ela deve insistir um pouco mais e quando que aquilo não está dando? Quais são os sinais que você recebe lá na sua clínica? Você trabalha desse sentido aí? Quando você fala sobre sinais, tem que entender até onde você dá conta ou não, até onde o outro também reconhece e busca ajuda. Eu não estou falando aqui que teve um grito e isso é motivo de se separar, que vai bater amanhã. Não quer dizer isso. Mas se aconteceu aquele grito, se você impôs o seu limite, você verbalizou que não aceita e ele voltou a acontecer, então a chance de ter uma violência, uma agressão, ele é muito grande. Por exemplo, em um período da minha vida eu trabalhei no CREAS, que eu atendia vítima de violência doméstica, e trabalhei no presídio, que eu atendia o agressor. E eu lembro que eu atendi uma pessoa, ela usou justificativa de estar alcoolizado, tá sob efeito de outras substâncias, e quebrou tudo em casa. Acabou que foi acionada a polícia, essa pessoa foi presa pela violência patrimonial, e ele não entendia que ele tinha feito uma violência doméstica. Não entendia que ele era Maria da Penha. Tipo, eu só quebrei minha casa. Não, é minha casa e da minha esposa. Então, assim, isso teve um grito antes, teve um comportamento antes. São coisas que a gente tem que aprender a conversar, verbalizar, para entender até onde vai. O relacionamento, mulher grita, homem grita, só que lógico que a discrepância de força, a discrepância da cultura machista é muito grande. Sim, temos que cuidar das mulheres, sim, temos que parar com esses agressores. Mas é muito o que você conversa, o que você entende ali dentro de casa. Porque um grito pode ser um sinal. Sim. E se você for para analisar, essa questão também, a maioria dos homens que são agressores, eles presenciaram a agressão. E também tem o detalhe também que faz a mulher também, e aí eu acho que eu entraria no caso da frustração. Às vezes a mulher, ela viu a mãe sofrendo, né? A mãe não teve um casamento bem sucedido e ela cresceu com a mentalidade de que minha vida vai ser diferente. E aí, infelizmente, ela se enquadra nessa situação novamente. E aí ela fica naquela posição da frustração de ter idealizado algo e não ter saído do jeito que ela planejou. Eu falo isso da frustração porque, geralmente, a sociedade, ela prega um rótulo para a gente e ela prega algo a ser ali todo roteirizado, né? Sim. Então, acontece, eu fiz o reverso. Eu casei, conheci meu marido com 15 anos, 13, né? Com 15, 18 anos eu já estava casada, com 8 meses de casada eu tive minha primeira filha, e aí entrei para a vida de dona de casa, mãe. E aí, muitas pessoas se estranham. E aí, eu via na minha frustração também. Por quê? Porque eu poderia estar formando, poderia estar trabalhando. E eu estava sendo o quê? Mãe. Estava dentro de quê? De casa. E aí, a gente fica totalmente invisível. A gente não tem... Ninguém fala, nossa, mas fulana de tal, você já viu? Ela é uma ótima dona de casa, ela fica em casa. Tipo assim, por nós mulheres, nessa questão agora de mulher empoderada, ela não se sente representada por estar em casa. Então, eu também quero estar nessa linha de frente também para mostrar que não interessa o caminho que você seguiu. Estar em casa também é trabalhar, né? Isso, não interessa. Eu acredito que tudo há um momento certo para tudo. Eu acredito que a maturidade que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, que eu vou levar comigo no direito e visando no direito da mulher, foi graças a todas essas experiências e sensações que eu tive dentro de casa. Então, eu vi uma frase no Instagram essa semana que eu achei engraçada. Tudo na vida não é fácil. Tudo é difícil. Um relacionamento é difícil.
você ficar sozinha. Tudo é difícil, não tem nada fácil. As pessoas estão esperando facilidade nas coisas. Não existe, gente. Tudo requer trabalho, esforço, esmero, lapidação, atenção. Não espera que nada vai chegar fácil, bonito, redondinho, não, porque não tem. Vocês conhecem algum caso disso aí? Eu tô falando da minha experiência aqui. Não. Então, eu acredito que esse trabalho também, igual a promotora mesmo, né, tá com esse projeto de alcançar também não só as mulheres, mas também os agressores, né? Eu acredito que seja um trabalho válido por essa estrutura toda que se foi feita, porque eu acredito também que o homem tem essas frustrações também. Que muitas vezes, eu acho que é muito difícil um homem chegar pedindo, né, para fazer uma terapia. Então, eu acho que isso nós precisamos entender o nosso limite e precisamos entender que nós, nem o homem, nem a mulher, ela precisa estar no parâmetro que a sociedade coloca. Então, não é o homem... ele precisa dessa voz também, desse espaço também, para a gente tentar ver, porque às vezes eu já vi casos, ou já ouvi também, algumas piadinhas, algumas coisas, que eu falo, isso aí não é legal você estar falando, não. Então, tipo assim, eles não entendem realmente, lógico que tem a exceção, né? Mas a maioria não entende nem realmente o que é a violência doméstica, o que o que ele está desrespeitando a mulher. Às vezes, ele não... Eu acho... Fala aí o que é essas piadinhas aí. Bora deixar claro para as pessoas. Não, às vezes... Isso é coisa de mulher, por exemplo. Cara, Coisa de mulher... Isso é coisa de mulher. Isso é uma piada... Mas não necessariamente é ruim, não. Tem muita coisa de mulher muito boa. Mas quando você fica numa piadinha, no vínculo masculino ali, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher. Eu lembrei de uma. Que é o seguinte, que no caso, a mulher, eu já ouvi isso demais, que a mulher, ela tem que sempre, tipo assim, no meu caso, nós temos 3 filhos, então, para nós 2 podermos trabalhar, é uma dinâmica, né, bem elaborada. Então, para todo mundo, é muito mais fácil eu ficar em casa e meu marido trabalhar do que eu sair para estudar e trabalhar. Porque eu sou mulher. Entendi. Entendeu? Então, eles vão normalizar muito mais. Culturalmente, né, não é aceitável, não é normal. Não, pra mim, eu acho que a pior piadinha é quando homens estão discutindo e aí alguém quer ofender o outro e chama mulherzinha. Ah, vai chorar, só mulherzinha. Só podia ser mulher, aquela do trânsito, só podia ser mulher. Eu dirijo lá, eu normalmente dirijo bem, ela acha o máximo. Nossa, mãe, só podia ser homem. Boa, cara. Mas não deixa, assim, no caso, não deixa de ser uma piada, lógico. Sim. Mas no caso nosso, tipo assim, ponderando, a mulher tá dirigindo bem, tudo bem. Mas quando o homem traz, é no sentido de que a mulher sempre dirige mal. E quando eu trago... o som que tô é diferente. Quando eu falo só podia ser homem, é no sentido assim, nossa, eu tô dirigindo bem, ela não tá dirigindo tão bem assim. Mas engraçado que o maior acidente de carro é com homem, né? É porque é justamente muito isso, pela autoconfiança. Eu falo muito que a autoestima masculina devia ser encapsulada. Sim. É muito isso, muito eu sou o melhor, eu sou bom, eu dirijo bem, a autoconfiança vai a 180 por hora, capota, acabou. Tchau. Então, a mulher costuma ser mais prudente, ter esse cuidado. Cara, mas eu vejo isso até como certo elogio, cara. A mulher ela é muito mais talentosa em diversas coisas que o homem, exatamente por ter essa sensibilidade, cara. O homem não faria as coisas que a mulher faz do mesmo jeito. De forma nenhuma. O homem não vai conseguir substituir uma mãe criando uma filha de maneira nenhuma. Tem coisas que sua mãe consegue ensinar, tem coisas que seu pai consegue ensinar. A mãe, ela faz ali a alquimia de uma comida muito melhor do que um pai. Porque ela coloca aquela pitada de amor e aquilo faz diferença na comida. O pai faz qualquer coisa lá, tu fica com fome. Pode falar que eu conheço um homem que cozinha bem demais. Mas você entende que você ter essa opinião é um fato quase isolado? É um fato mínimo? Isso não é reconhecido. Lembra-se, nossa, aquela comida de vó. Você não lembra assim, nossa... O churrasco de vó, ninguém fala, não, velho. Mas isso que eu tô falando, culturalmente falando, isso não é enaltecido. É o que a Gabriela trouxe. Ser dona de casa não é vista. Ah, você não faz nada, só fica em casa. A esposa do amigo meu, ela é médica. Ela deixou de trabalhar. Ela falou, eu gosto de ser dona de casa. Eu me sinto bem aqui. E o pessoal falando que eu devo ter me empoderado, eu me empodero aqui. Eu falei... Top demais. Se ela escolheu estar ali, se ela está bem ali... Você acertou na Mega Sena. Eu acho que os primeiros anos iniciais ali da criança, quem pode e tem condição,
Eu acho essencial, porque são fases que passam muito rápido. Sim, a questão é a pressão que tem sobre a mulher, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, porque a mulher cozinha melhor. Por quê? Porque, Ela foi, assim, né? para poder cozinhar, não precisa de progesterona e estrógeno, né? Para poder cozinhar, é uma habilidade que, por exemplo, as mulheres, desde muito novas, elas são chamadas a cuidar de casa. Então, elas têm uma experiência maior na cozinha. O que não, enquanto o homem ele está vivenciando a infância dele, soltando pipa na rua, e uma menina da mesma idade, ela está cuidando dos irmãos mais novos. Então, assim, a responsabilidade, porque cozinhar é gostoso no final de semana, mas cozinhar todo dia dá trabalho. Cozinhar é trabalhoso. Então, assim, e esse trabalho, ele chega para o homem, como o homem que cozinha é o chefe, nossa, que chique, né? Olha só, fulano é um chefe na cozinha. E a mulher chega como uma obrigação. Então, não chega como algo assim... Que enaltece, né? Enaltece. Claro. E o homem que cozinha... Então, assim, a mulher cozinha melhor? Sim. Por que a mulher cozinha melhor em regra? Porque as mulheres, elas recebem esse encargo muito mais novas. Tem uma pressão social de, tipo, não sabe fazer nenhum arroz. Agora, ninguém fala isso em relação a um homem. Então, assim, por que a mulher cozinha melhor? Sabe, eu acho que a gente verificar, assim, refletir sobre esses padrões que eles não são naturais nem biológicos, eles são culturais, eles são construídos dentro da nossa comunidade. Então, assim, perceba que é muito mais comum homens terem atividades de lazer na rotina deles, de segunda a sexta, do que mulher. Então, assim, é muito mais comum um homem ter a partida de futebol na terça ou na quarta, que ele reúne com todos os amigos e vai ficar ali por conta, do que uma mulher reunir com toda essa periodicidade, né, e com esse compromisso, não é o meu tempo. Claro que acontece, não estou falando que não acontece, mas eu estou falando como que é mais comum. Mas vocês teriam interesse? Eu acho que essa Claro, questão da quem não quer ter um espaço de lazer? Culturalmente falando, historicamente falando e culturalmente falando também, as mulheres, quando iam casar, elas faziam cursos, né? De bordado, tinha quem ensinava bordado, tinha que aprender a cozinhar, tinha que aprender a fazer várias coisas domésticas para ir ser uma boa esposa. E quando a gente fala que é ensinado, hoje em dia é comum, a gente vamos pro sítio. Os meninos vão brincar lá na terra, em algum lugar, as meninas ficam mais ajudando a descascar alguma coisa. Você pega, por exemplo, eu tô falando em geral, né? Mas Sim. Quando você recebe uma visita e a casa não tá completamente arrumada, a mulher, ela tem muito mais receio de falar assim, não chama ele para poder vir cá, não, tem que... Marca uma hora depois, porque senão vai ficar parecendo que eu sou desleixada. Isso é coisa de O mulher. homem não tem medo. Mas por que o homem não tem medo? Porque ele não recebe, ele não é taxado assim. É taxado? Ele não recebe esse... Não, o homem não tem esse ele olhar. não tem. A gente Se falta chega matar o numa colega. casa de um homem e de uma mulher, e a casa está desorganizada, certamente a mulher vai ser muito mais julgada do que o homem. Ô, Arthur, Porque o depois você papel vem aqui de contar o tanto que dona nós de pegamos no seu casa- pé. O papel de dona de casa, ele tem uma expectativa de exercer esse papel muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Tanto é que o termo, quando você pega o português, qual a palavra que você escuta mais? Dona de casa ou dono de casa? Tu mora só? Ele mora com... Você sabe quem é Arthur, não sabe? Não, quer saber, Arthur você mora Benevides? só, você tem uma mulher com ele. Benevides não, Benevides é... Mas ele mora só ou ele tem Ele mora esposa? com a tia. Ou Com a seja, avó. ele não tem uma mulher ali para cobrar. Não, mas eu acredito Se ele tivesse que uma esposa, seria pelo diferente. menos algumas gerações, né, atuais, pelo menos alguns, já teve uma mudança grande. Então, eu tenho um primo, meu marido, tenho amigos. Não, meu que marido é muito mais organizado do que eu. Meu também. Meu marido chega a ser chato. E ele cozinha super bem. Mas por quê? Ele teve que trabalhar fora, né? Ir para o Rio de Janeiro. E ele teve que aprender mesmo na marra a fazer. Então, eu até agradeço esse tempo que ele aprendeu a cozinhar. Eu acredito que... E também, esse negócio de tabu é tão assim, que eu acho tão bacana quando o homem, ele tem essa preocupação. Hoje eu vou fazer um jantar. E a mulher chega do trabalho e ele teve essa preocupação de fazer... Não precisa nem fazer algo
extravagante, não. Eu acho que a comida, ela traz essa questão. Esse afeto, esse cuidado, Isso. né? É, A comida, velho. ela vem com afeto. E o homem, ele também não tem a capacidade que a mulher tem de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu sou do tipo de homem que cozinha numa trempe só. Sim, mas novamente eu repito, a gente precisa de diferenciar aquilo que é biológico daquilo que é cultural. Por que que a mulher, ela é taxada, né, e realmente desenvolve essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Porque quando a mulher, principalmente durante o maternar, né, ainda não tive essa experiência, mas quando nasce um recém-nascido, a mulher está ali na licença e ela está preparando o almoço, Eu organizando não posso alguma esquecer coisa. que eu tenho recém-nascido para fazer a comida. Exatamente, amamentando. Então, assim, essa demanda, isso se aprende. Ninguém nasce. Eu assim, acho que a gente isso tem se aprende. biologicamente a gente tem Esse instinto. esses instintos, sim. A gente vê nos animais. A gente não é diferente, não. Eu acho que a mulher, Minha ela nasce cadela com nunca esse viu cuidado. um cachorro parido. Ela pariu os cachorrinhos dela, ela soube tirar ali aquele trenzinho em volta, cortou o umbigo. Como que ela sabia isso? Eu ficava olhando aquilo encantado. Falei, como que ela já sabe fazer isso, cara? Então eu acho que a gente tem algumas coisas, sim, já tendenciosas na gente. Eu acho que a mulher cuida de uma casa, se ela quiser, melhor do que o homem. Eu acho que o homem tem capacidades mecânicas mais desenvolvidas que as mulheres. Esse estúdio aqui que vocês estão vendo, eu fiz com minhas mãos. E eu fiz isso, eu não trabalho com isso. Eu fiz isso com base no que eu aprendi quando era criança, fazendo um carrinho de pau, mexendo num Entendeu brinquedinho que não é elétrico. inato? Entendeu que não é inato? Mas eu tinha esse Você interesse. aprendeu. Mas a Era criança exposto a também isso. quer. A menina também quer. É muito mais legal montar um carrinho de madeira Eu do que lavar a pentear louça. cabelo de boneca. Pô, As minhas não querem. As As minhas não querem. Justamente, essa que é a diferença do biológico. Quando se fala de força, aí é biológico. Naturalmente, o homem tem mais força. Todos os física justifica. Mas quando se fala da mulher, ela é ensinada a cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Ela é ensinada que isso é de menino, isso é de menina. E quando você traz até sua experiência pessoal, a sua opinião, é que hoje justamente a gente está podendo falar mais sobre isso e mudar mais essa ideia. Tipo, a minha menina cresceu gostando de azul. Mas quando eu era pequena, eu não podia gostar de azul, porque azul era de menino. Então, quando traz muito isso de culturalmente ser ensinado, é nesse contexto. O que a menina é exposta e o que menino é exposto. E outra coisa, eles estão mergulhados numa comunidade com essa cultura. Então, por exemplo, você vai me falar assim, nossa, mas a minha filha gosta de brincar de boneca. Gosta de brincar de cozinhar, essas coisas. Mas, assim, ela tá num contexto que quando ela vê o desenho, a menina tá brincando disso. Ela tá na escolinha, todas as coleguinhas dela têm a boneca. A menina tá com labubu, o menino tá com carrinho de controle remoto. Exatamente. Então, assim, ela vai querer aquilo porque ela quer... Ela quer ser aceita no meio dela, ela quer ser reconhecida, então automaticamente ela vai... Ela aprende por imitação, né? A criança aprende por imitação. Biologicamente, então, vocês acham que a gente não tem predisposição para cozinhar? algumas atividades? Não, cozinhar numa casa... Eu acho que tirando a parte de força. Não, algumas atividades não. São coisas aprendidas e expostas. Quando a gente fala de pertencimento, o morango do amor. Para que um sentimento maior de pertencimento hoje do que o morango do amor? Tipo, as pessoas, quem não comeu, gente... Esse não... vai ser meu primeiro, viu? Pois é, mas acaba que, assim, é um doce gostoso, sim, mas é um doce que revolucionou a internet, revolucionou confeiteiras. Que bom que muitas voltaram para o mercado. Porém, a sensação de pertencimento... Eu experimentei também. É o auge, né? Assim, nossa, assim, pode até falar, nossa, não foi isso tudo. Mas é o auge do pertencimento. É justamente quando se fala da menina e do menino, da criança. Um exemplo agora que tanto menina como menino. Bob Goods, as canetinhas. Sim. É um sentimento de pertencimento. Aí, quando fala da boneca e do carrinho, se o menino chegar com a boneca, ou se a menina chegar com o carrinho, não vai ter sentimento nenhum de pertencimento. Pelo contrário, ele vai ser excluído. Mas eu acho que discriminação. Então, é aí que a gente fala sobre ser ensinado. Porque... Além da família, a escola, o coleguinha. Sim. Ó, pra você ver, eu tenho mais... Eu tinha, né? Era eu e mais 2 primos. Eu não tinha prima menina da minha idade. Então, o que acontece? As minhas bonecas, meus primos quebravam. E não tinha menina para me brincar, porque, consequentemente, a rua era lotada de menino. Então, eu cresci a minha vida soltando papagaio, brincando de bola,
fazendo carrinho. Então, tipo assim, sempre no meio da curva ali, né? Porque não tinha outra coisa para me fazer. E eu não queria ficar sozinha. Mas na escola, no meio, você não ouvia nada de piada, alguma coisa assim? Minha mãe, ela falou que quando eu ganhei o campeonato de pipa, e ganhei uma pipa, ela perguntou pro meu padrasto se era normal. Na época, né? Mas eu sempre fui brigona. Foi ensinada. Eu sempre fui assim. Aí, o que acontece? Eu lembro que meus primos fazendo, meu primo montava e desmontava a bicicleta, ele fez uma rampa, todos os amigos dele pulando a rampa, fazendo outras coisas com a bicicleta. Eu falei, não vou ficar de fora, vou subir na rampa. No que eu subi na rampa, eu freiei em cima. No que eu freiei em cima, caí de cara no chão. Mas o que eu tive de infância, de brincadeiras de menino... É justamente assim, que foi ensinado e você cresceu naquele meio. É tanto que eu nunca tive essa questão de menininhas. Tipo assim, na escola mesmo, eu sempre tive impasse com menino. Menina podia, né? Se fosse menino, falasse alto comigo. Eu já, você fica no seu canto. Quando eu perguntei se você não escutava alguma coisa, a família ali, o seu meio é aceito e tá tudo bem. Mas a sua mãe estranhou que você ganhou o campeonato de pipa. Semana retrasada, minha filha estava montando a cavalo. Ela tem 2 brincos na orelha, tem um furinho, o brinco dela é pendurado, tava de rabo de cavalo, cabelão grande, tava com o uniforme da nossa loja, calça jeans e bota. Um homem passou assim, nossa, que menino, você é muito direitinho, né, rapaz? Uma coisa assim, falou com ela. Ela, mãe, ele me chamou de menino. Eu só respondi, não, eu sou menina. E aí ele olhou meio assim, riu e saiu. Então, justamente isso. Não é a minha menina, ela acompanha o pai para dar toque em vaca, anota, monta cavalo, eu tenho mais medo do que ela. Dentro de casa, isso é normalizado. Ela ama azul, ela gosta de tênis. Então, dentro de casa, isso é acolhido e aceito. Porém, fora dali, a pressão que ela é exposta é muito pesado para ela. Apesar de eu estar empoderando ela, já estar na terapia, dela entender, ter esse autoconhecimento do que ela quer e do que ela escolhe. Mas a pressão que vem externa, quando isso em casa não é forte, adoece muito o menino, menina. Isso é muito bom. Agora, eu acho que realmente fica ruim quando uma criança quer alguma coisa, ou um adulto quer alguma coisa, e ele acaba seguindo um caminho diferente daquilo que ele quer por pressões externas. Eu acho que isso é o caminho do desastre, esse. Seja você casar porque seus pais acham que você deve casar, seja você tá no casamento que você não tá gostando ali do jeito que você já tentou negociar o suficiente, que era a minha pergunta, né? Quanto que é o suficiente de negociação que a gente deve tentar para poder realmente definir que aquilo não vale a pena, que vai levar a uma depressão futura, você vai viver uma vida que não te satisfaz. E eu acho que é isso, né? Então, como? Quando? Como é que mede isso? Onde é que a gente aprende isso? É uma questão que a gente aprende muito vivendo. É no que você quer. E quando você fala que o casamento é negociável, ele é negociável tanto para os valores culturais e como para aquilo também que é fora da cultura. Um exemplo. Se você negociou que seu casamento é aberto, tudo bem, seu casamento é aberto, é seu casamento. Se você negociou que você não aceita ouvir um grito, você não pode ouvir aquele grito. Se a outra pessoa está disposta a estar no relacionamento, a estar com você, a lutar por aquilo, ela vai procurar meios de evoluir enquanto pessoa, de evoluir psicologicamente, de evoluir enquanto humano. Então, quando se fala limite, você também tem que falar o seu limite e a outra pessoa tem que respeitar esse limite. E é claro que aí que a violência acontece, que isso nem sempre é falado, ou muitas vezes também é falado, porém não é respeitado. E é onde que a gente também tem que ter esse cuidado, esse acolhimento, essa rede de apoio, fortalecer campanhas, fortalecer trabalhos para que as mulheres entendam o que é limite, entendam como sair, entendam como procurar. Não tem como a gente estabelecer que tem um limite para tudo. E também, assim, essa questão da negociação, você está falando de um relacionamento saudável, né? Justamente. Exatamente. É só para poder pontuar. Buscando um relacionamento saudável. Em busca de um relacionamento saudável. Porque tem casos, como, por exemplo, no caso de violência doméstica, que um indício ali é um primeiro indício que já viu que não tem como. Dá um exemplo aí, para quem o pessoal já fica... Um empurrão. Eu falo assim, por exemplo, uma adolescente inicia um relacionamento. Aí ela vai conversar com um colega de classe, o namorado pegou e deu um soco no rosto dela.
tem que negociar, não tem que falar Não qual que tem. é o meu limite. Não tem, já. Entendeu? É porque assim, eu tô falando só pra poder pontuar Sim, sim. que tem coisa que é negociável, tem coisa que a gente já vê que, tipo assim, não tem que insistir. Uma coisa é que deu um grito ali no momento de nervoso, conversou, olha, vamos entender, gritar aqui não é aceito. Outra coisa é você tomar uma porrada e falar assim, mas eu só te bati porque você estava conversando com o rapaz. Não existe eu não tô negociação. nem falando de caso extremo, eu tô falando, por exemplo, tem vários tipos de violência sexual que eu interpreto como muito graves. Por exemplo, você é casada, a mulher não quer ter relação. O rapaz que tira o preservativo num relacionamento, às vezes nem de namorado, sem autorização da mulher, enganando ela ali, e ela tá exposta a uma DST. Tem coisas muito graves. Então, assim, cada circunstância não tem graves, resposta mas pronta, são silenciosas, né? Agora, eu tenho uma dúvida, Nayane. Igual a questão, né? Minha personalidade é um pouco com a sua menina, né? Você acha que essa questão das meninas se imporem dá esse receio, esse medo dos meninos? Porque eu, graças a Deus, nunca... Para homem fraco dá medo. Porque, geralmente, esses homens que agridem, eles não são... você pode ter certeza que eles não vão querer ter coragem de sair, né? Tem a porcentagem que... Sim, porque sim. o homem, se você for analisar, em questão de brigas, a gente se ouve muito falar de brigas entre homens, né? Igual a questão do homicídio. Você vê muito o autor do homicídio sendo homem. Mulher é algo assim... pouquíssimo, né? Muito raro. Uma porcentagem bem menor. Então, o que acontece? Então, por aí a gente já entende que o homem ele tem essa preposição de achar que vai resolver as coisas na briga. Mas você acha que o que poderia ser feito não para a mulher reagir, né? E tornar uma situação ainda maior, porque nós, mulheres, independente do que nós possamos ter feito, alguma arte marcial, algum esporte, Sim. alguma coisa, a gente nunca vai ter a mesma força que um homem. Mas o que você acha que a mulher... o que entra nessa barreira desse impasse, desse limite, assim, do homem entender que, não, peraí, eu não vou nem tentar, porque eu sei que aqui... É diferente, vamos dizer, o buraco mais embaixo. Então, existe aí, no caso, dois sentidos. Igual quando eu falei que às vezes assusta o homem fraco, uma mulher independente, autônoma, que sabe o que quer, que não depende de homem para nada, ela assusta muitos homens. Porque muitos homens estão acostumados com mulheres submissas e que não tomam decisões. Então, já assusta esse tipo de homem que não vai ter uma mulher submissa. Mas não quer dizer também que esse homem seria um agressor. E quando se fala de uma mulher que já tem força... Um exemplo, eu sempre fui grande desde pequenininha. Eu sempre bati em todos os colegas. Eu grande já aconteceu caçar confusão com a amiga minha amiga gritar, Nayane, vem aqui. Eu saí e falar, vem, volta. E correr por causa do tamanho. Então, logicamente, o seu tom de voz, a sua autoridade, o seu tamanho, a sua postura, ela espanta, sim, de algum jeito. Mas não quer dizer que ela te protege. Porque a violência não está só na questão física. Você pode ter força suficiente, mas tem uma autoestima baixa, mas não tem esse autoconhecimento, não conhecer o que é amor, e ser vítima de violência. Então, culturalmente falando, sim, assusta, sim. Às vezes isso impõe respeito, mas não quer dizer que você não vai ser vítima. Justamente o que te faz afastar muito dessa estatística é o seu autoconhecimento, é a sua proteção, é a sua rede de apoio. Vai muito além só também da gente ir atrás. É muito questão do acolhimento, do que o outro também faz por essas mulheres que são vítimas de violência. Eu tenho 3 meninas. Começou a namorar, falou, tô te entregando aqui, velho. Se você pensar em levantar a mão, você vem aqui e devolve pra mim aqui. Porque você vai ter problema. E ensina lá em casa. Não agrida homem, não desrespeite. Te desrespeitou, dá tchau, pega seu táxi, liga pra mim que eu vou buscar e resolve. Não vai. Aí eu tava lembrando aqui, você estava falando, alguém me contou essa semana que era apaixonado com um camarada, chegou lá, ele gritou com a mãe. Ele falou, terminou. Aí o cara, por que você tá terminando? Ele falou, não, porque você gritou com sua mãe. Não, mas não sei o que, eu não vou fazer com você não. Ele falou, não quero mais. E ela gostava muito desse camarada. Eu acho que isso é um indício, né? Sim. Como ela trata o pai,
como ele trata a mãe, as irmãs, eu acho que já é um ponto Você vai bom a se saber olhar. como Vocês que esse concordam? homem vai ser em casa, você vê como ele trata a mãe na casa dele. Isso diz muito. É porque eu acho que a questão, por isso que eu acho também da questão biológica, eu acho que a mulher, ela tem essa questão, não sei se é biológico, mas no meu entendimento, eu acho que seja biológico essa questão do cuidado. Porque a mulher, ela acha, não sei se foi pregado, cultural ou biológico, essa questão do cuidado. Então, a mulher, o que acontece? Eu Quando se acredito... fala dos hormônios femininos, eles são mais cuidadosos ou mais delicados, não sei, pode ter essa Ocitocina. lógica. Sim. Mas acho que ainda vem muito da criação, Então, eu da acho que estrutura. acontece, numa situação dessa, muitas mulheres vão pensar o quê? Eu vou arrumar um jeito de mudar ele. Eu acho que por isso que muitas mulheres continuam num relacionamento abusivo, porque ela tem na cabeça dela que ela vai conseguir mudar ele. Que ela vai conseguir, talvez, por exemplo, ele é muito irritado, ele é impaciente, ele é grosseiro, mas com o meu jeito, eu vou mostrar para ele que não é assim que resolve, que não é assim. Só que a questão é o seguinte, que ela entra numa linha que ela perde o controle. Porque é o seguinte, na intenção de tentar melhorar aquela pessoa e lapidar aquela pessoa para manter o relacionamento, ela se anula, se coloca em risco, porque o outro, ele só vai mudar se ele querer. O outro só vai abrir a mente e perceber que aquilo é errado se ele querer. Por mais que a mulher queira, enquanto o homem não querer, ele não vai mudar. Então, eu acho que a mulher, ela tem essa questão de super-heroína. Ela tem que fazer com que ele mude, ela tem que fazer com que dê certo. Ela tem que fazer com que ele entenda que isso é errado. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que a mulher ela não deve se colocar nesse lugar. A partir do momento, igual ela viu ele, porque, infelizmente, o cara ele não vai chegar te agredindo. Ele vai dar, sim, sinais. Sim. Ele vai, sim, dar sinais. Ele vai tacar alguma coisa na parede para não tacar em você. Ele vai quebrar a porta do guarda-roupa. Ele vai xingar. Ele vai falar de alguma mulher. Ele vai falar... Seguir na rua. Isso, ele vai te seguir na rua. Ele dá os sinais. Então, o que nós temos que tentar falar e deixar claro é que nós não estamos aqui para ser mãe e nem super-heroína de ninguém. Então, a mulher ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Até porque, a partir do momento que ela se destrói, para ela se reconstruir, ela vai levar ainda, se tiver filho, né? Ele junto. Porque, não sei se vocês já viram um áudio de uma menininha ligando para a polícia, pedindo socorro. É desesperador. E a mãe não queria falar o endereço. E ela, mãe, fala. Então, tipo assim, além de uma situação que lá no início ela achou que iria, né, conseguir resolver, ela ainda levou o filho ainda. Porque tem outro caso também, que até de um documentário, de um filho que matou o pai. Porque ele via tanto a mãe sendo agredida, que ele não teve esse amor de pai. Eu atendi um detento aqui em Almenara, que matou Desse tipo? o pai. Então, tipo assim, tentando salvar, ela não só se perdeu, mas perdeu o filho, perdeu o marido. Então, acontece o seguinte, impor esses limites. Eu falo lá em casa também, eu tenho um menino, e aí eu vim participei de uma audiência que estava tendo sobre violência, e eu saí de casa, eu falei, meu Deus, eu vou falar com meu filho, se a mulher, ela gritou com você, se ela levantou a mão para você, sai fora. Sai fora, que vai dar A gente problema. tem só de educar meninas, né? Isso é importante muito desde a infância, educar os meninos também. E a minha menina mais velha mesmo, ela já entende. Diz que quando os meninos dão de bater lá na escola, ela fala, minha mãe falou que é a Maria da Penha. Homem não pode bater em mulher, não. E ela chega me contando, mamãe e tal. Então, por quê? Porque isso não vale a pena um status de uma família, não vale a pena a questão financeira, por mais difícil que seja, porque eu também conheço muitas mulheres e admiro mulheres que viviam num relacionamento abusivo e que é tão assustador que, enquanto elas viviam naquele relacionamento, elas não conseguiam nem trabalhar, elas não ficavam no trabalho, porque o cara trazia tanto desgaste mental que elas não conseguiam. E hoje em dia, elas são empreendedoras do seu próprio negócio. E você vê que o cara continua do mesmo jeito. E a mulher
Deslancha quando sai. Deslanchou. Né? E outra coisa, elas ficaram numa situação que elas não precisam nem da pensão. Elas conseguem se manter e manter o filho sem a necessidade do homem. Então, essa questão de que a mulher não consegue sustentar, eu acho que é um tabu que criaram, é uma cultura que criaram, mas se você for analisar, a mulher... A mulher não pode ser provedora, né? Mas se bobear, a mulher ela é capaz, porque a mulher com certeza. Com um brigadeiro, ela consegue empreender. Você vê o tanto de mulheres que empreenderam, muito mais que muitos homens aí, com esse tal do Morango do Amor. Quando a gente volta lá sobre isso ser muito aprendido e ser ensinado desde a infância, quando a gente fala no casamento, se o casamento não deu certo, a culpa é de quem? Da mulher. Então, acaba que o peso de brigar por aquele casamento cai muito em cima da mulher também. Então, por mais que seja um grito, uma violência, um dinheiro que pegou escondido para ir para o boteco final de semana, que é a violência patrimonial, a mulher acaba se responsabilizando pelo aquele casamento. E o que acontece muito, inclusive, é a mulher silenciar muitas vezes, lutar pelo casamento muitas vezes, e aí, quando ela grita, quando ela sai de louca na rua, quando ela surta, dá a loucura na rua, ela é a louca. E não foi aquela loucura, não foi naquele momento. Sim. Então, quando se fala sobre a mulher se revitimizar, a mulher ser exposta à violência, está muito nessa questão muito cultural, muito enraizado. Da mulher ser ensinada que ela é responsável pelo casamento, que ela tem que manter a boa relação, que ela tem que lutar por tudo. Eu acho que é daí que vem essa super-heroína. Se a mulher escolheu trabalhar fora, o problema é dela. Ela tem que arrumar a casa, fazer comida e cuidar dos filhos. E não é assim. Tem que ser questão dividida, conversada, alinhada. Se eu vou ter que trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, então sai fora. Eu vivo sozinha. E é muito isso. Aí, quando encontra um homem que não ajuda ela a desenvolver, além de atrasa a mulher, quando ela sai fora, ela deslancha. Então, eu acho que volta muito nessa questão cultural, que a mulher tem que ser tolerante, que a mulher tem que conversar, que a mulher tem que entender o homem. E tem coisa que não tem como ser entendida. Uma agressão não tem como ser entendida. A criação, algumas coisas da infância, pode explicar, ou você vai entender como você vai trabalhar para melhorar aquele homem. Mas nada justifica ou faz ser aceitável a agressão. Eu negócio de infância aí, né? As pessoas escoram muito. Minha infância foi isso, minha infância foi aquilo. A gente é tendencioso. Explica, mas não justifica. A gente então, tendencioso. Então procura ajuda e vai evoluir. Exatamente. Fica botando culpa no passado, não. Vai resolver seus problemas aí. Eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, por isso que eu não respeito mulher hoje. O problema é seu, então você vai ser preso. Vai aprender, vai evoluir, vai entrar no grupo lá da rede de apoio para homens, que nada justifica. Mas você falou, e eu não sabia que tinha... um grupo, um homem também. Esse camarada, ele precisa ser atendido psicologicamente, né? Sim. Judicialmente, pagar ali o que ele deve, e psicologicamente. A Lei Maria da Penha, dentre as medidas protetivas que a gente tem, que são as mais conhecidas, né? Proibição de manter contato com a vítima, proibição de se aproximar, que eu acho que são as clássicas que todo mundo conhece. Uma das medidas protetivas que é pouco divulgada é a obrigação do agressor frequentar um grupo reflexivo. É uma das medidas protetivas que são possíveis de ser aplicadas e que o descumprimento pode ter várias repercussões, inclusive a decretação da prisão preventiva. Não aprendeu no amor, vai aprender pela pena. Sim, e essa medida protetiva, ela é muito difícil de ser aplicada em muitos municípios porque não tem esse grupo reflexivo. Aí esse grupo reflexivo seria basicamente um grupo formado por um número X, cada município estrutura de uma forma, de homens, e lá eles vão trabalhar assuntos como masculinidade, essa confusão de virilidade que a gente falou, né? Com agressividade. Agressores anônimos. Um grupo... É como se fosse... É isso. Tipo um grupo de convivência para falar... até poder falar da questão da embriaguez mesmo, que muitas vezes está relacionado. Tratar sobre a questão dos ciúmes, como lidar, né? Insegurança, né, velho? Insegurança. Sim. A pessoa, e muita insegurança, porque o homem, para chegar numa intenção de achar que a força ali vai resolver, que poder que você tem? Você tem que usar a força para resolver alguma coisa. Sim. E desconstruir padrões de comportamento que muitas vezes ele aprendeu desde a infância e vem reproduzindo.
Esses grupos reflexivos, eles não existiam aqui no município de Almenara, estão sendo construídos agora no âmbito, né, do município de Almenara, e aí vai iniciar um projeto piloto com o primeiro grupo reflexivo no mês que vem. O início vai ser no início de agosto, um grupo com 15 homens, e aí vão ser 10 encontros para poder abordar temas estratégicos. E aí depois a ideia é expandir. Aí dura 2 meses e meio, são encontros semanais. Depois vai ser expandido para 3 grupos e depois estão montando ainda o cronograma até contemplar o número de vagas necessário para que todos os autores de violência doméstica sejam incluídos nesse grupo reflexivo. Ô, doutora, fala sobre a tornozeleira, por favor. Mas o que especificamente? É ligado à Maria da Penha. Ah, tá. É porque a tornozeleira eletrônica... Isso. É uma medida cautelar que está previsto no Código de Processo Penal. E aí, dependendo do caso e da gravidade, ela pode ser aplicada. Eu acho também que ajudaria agora também, que agora esses agressores vão poder ter essas tornozeleiras, né? Então, eu ouvi se falar sobre isso lá em Belo Horizonte, que seria até mesmo uma medida para a mulher saber, e tanto a polícia que vai estar monitorando, se ele está rondando ali onde a vítima mora, né? Porque como tem esse registro da tornozeleira, eu acho que vai poder inibir... Então, seria um mapeamento da vítima e do agressor. Se aproximou ali, uma luz desperta, alguma coisa pita. Eu ouvi falar, não... Isso já existe, mas eu não sei se tem aqui na região. Não. Tá? Me parece que não tem na região, por isso que eu fiquei na dúvida Não, em relação não tem, à porque eu pergunta. conheço um casal que ele ficou preso 110 dias, ele jura pra mim que não bateu, e passou uma semana que ele saiu, eles estavam juntos de novo. Eu falei, são 2 safados. Mas essa tornozeleira... Não quero papo com vocês mais. Eu acho que essa tornozeleira deve... Não que são 2 safados. São 2 safados. Vou até comentar isso. A gente tem que tomar cuidado para não revitimizar essas vítimas. Porque a gente não consegue, às vezes, olhando de fora, igual eu falei, é difícil julgar. Porque quando você olha, você vê uma vítima e um agressor. Mas, às vezes, essa mulher, ela tá numa situação de dependência emocional, sabe? Não tô falando nem de dependência financeira, não conheço o caso. Sim. Mas até de dependência psicológica mesmo. Então, um dos principais fatores é verificar como que está funcionando essa rede de apoio. E eu acho que, assim, hoje a gente tem... Até não vou nem falar muito sobre isso, porque é mais sobre o ponto de vista psicológico. Mas o ser humano, ele se identifica o seu lugar no mundo muito pelo olhar do outro, pelo espelhamento. Então, assim, uma criança que todo mundo fala que ela é muito bonita... Porque você não olha no espelho e fala assim, eu me achei bonita, então eu sou bonita. Na verdade, você constrói aprende, né? essa autoestima muito pelo olhar do outro. Então, assim, por comparação, por aquilo que... Por exemplo, se eu faço todos os exercícios de matemática e acerto todos, eu não sei se eu sou inteligente ou não, ou se o exercício é fácil. Eu consigo ver que eu sou inteligente a partir do momento, vamos supor que eu estou isolada no mundo. Eu consigo ver e descobrir ou identificar que eu sou inteligente a partir do momento que eu estou inserida numa escola. E aí as outras pessoas acertaram 7 de 10, 5 de 10, e eu fui a única que acertei 10 de 10, e a professora falou que eu sou inteligente, os outros coleguinhas falaram que eu sou inteligente, então eu percebo através do olhar do outro que eu sou inteligente. Então, assim, isso aplica muito na violência doméstica. Como que é? Às vezes essa mulher, ela tá num contexto de revitimização porque o ciclo próximo dela fala, olha, você exagerou. Eu acho que, tipo assim, ele bebeu, nunca fez isso, é ótimo pai. Olha só, de todo mundo da família, ele é o melhor marido que tem, ele te trata tão bem. Então, assim, é muito difícil, às vezes, essa mulher identificar o contexto que ela tá... Dependendo, isso vai variar muito no contexto que ela está inserida. É muito bacana trazer essa revitimização no seguinte. Aconteceu lá a agressão, ele jura que não fez, a gente não vai entrar nesse mérito, aconteceu a agressão. Eles voltaram. Eu falo a gente enquanto sociedade. Nossa, ela é muito sem vergonha, voltou pro cara que bateu. Eu tô revitimizando ela. Ela foi a vítima, eu tô chamando ela de safada porque ela voltou pro cara. Ela foi a vítima, chegou na polícia para fazer um boletim de ocorrência. Mas não é só porque ele estava bêbado, ela está sendo revitimizada.
Então, acontece o quê? O meu pai fez pior com a minha mãe aguentou. Então, eu vou aguentar também. Criado, E outra coisa, às vezes... Isso, então, quando... perdão. Eu não sei nem quem é, né? Que fique bem claro. Sim, é um não, caso anônimo. Eu não sei quem que é. Eu vou falar, hein? Quem ouvir vai saber, mas eu não não posso saber, mesmo porque até pela atuação processual, não sei quem que é, não mencionou o nome. Mas, por exemplo, às vezes há uma mulher que chega em casa e vê os filhos chorando de saudade do pai. Então, assim, é muito difícil a gente olhar de fora e julgar essa mulher sem passar pelas dores, entender as dores que ela enfrentou, entender ali como que ela formou aquela opinião, assim, até muito, igual eu falei, eu acho que um dos fatores decisivos é o contexto que essa mulher está inserida e o que as pessoas mais próximas dela, como que elas enxergam aquilo? Enxergam aquilo como violência? Porque se você enxerga como violência... Até ela mesma, né, pode acreditar que não vai acontecer mais. Porque é muito difícil isso acontecer, mas, hipoteticamente, se você enxerga aquilo como um episódio de violência, mas você está num contexto que as 20 pessoas em volta estão falando que não foi, a gente começa a duvidar do próprio senso crítico. É porque a gente não tem ideia do fato, né? A gente abre a lembrança da lembrança. E sempre que você abre a lembrança, você não tem acesso à primeira, não. A lembrança da lembrança da lembrança. Então, se você vai pegando isso aí, você vai montando uma história diferente, né? Que você vai vendo, as pessoas, você vai criando uma história diferente. Mas no caso lá, quando eu falei que é os 2 cefados, porque ele também, que o cara puxou 110 dias de cadeia. E ele não deu valor. Se ele realmente diz que ele não agrediu, ele não tá dando valor para a liberdade dele, não. Porque isso pode acontecer novamente. Se ela apanhou, e ela, como ela disse ter apanhado, ela também tem uma parte dela. Fala, como é que ela... E eles não tinham filho, não tem nada, não, namorado. Eu falei, velho, 2 safados. É muito bom que você trouxe... Eu conheço os 2 e vocês são 2 safados. Aí é uma opinião pessoal, a gente não conhece. Nosso mérito é no contexto geral. E é muito bom isso que você trouxe quando se fala dos 20. A psicologia estuda muito isso, a dinâmica de grupo, por exemplo. Tem um estudo que foi feito, até da matéria que eu vou ministrar na faculdade agora também, colocaram numa sala 30 pessoas, 29 pessoas eram cúmplices do cientista e uma pessoa não era cúmplice do cientista. E lá expôs quanto que é 10 mais 10. Todo mundo falou vários números. Quando foi para ele falar 20, ele falava 20, porém ele se questionava. Mas será que é 20? Então é muito isso. Isso é científico. Se você está em qualquer âmbito, se você está numa sala de direito, se você está numa sala de psicologia, se você é de uma religião ou de outra religião, você tende a se comportar como o meio está se comportando ou promovendo, para você ser aceito. Nesse caso dessa mulher, não foi bem assim, a família toda, não foi bem assim, isso não aconteceu, você exagerou. Como que ela vai ter força para ir contra 20 pessoas da família? Não, e outra coisa, às vezes esse julgamento na rede de apoio, ela continua precisando de rede de apoio. Justamente. Para poder desvincular e quebrar um ciclo de violência, é uma tecla que a gente bateu muito, a mulher vai precisar de uma rede de apoio. Então, eu vou colocar um caso hipotético aqui, em que a mulher, ela denunciou o marido, que é o agressor. E aí, por exemplo, para ela trabalhar, os filhos, ela não tem mãe, os filhos ficam com a sogra. E aí, a sogra fala assim, você vai acabar com a vida do meu filho. E aí, ela Justamente. vê, e ela é super amiga da sogra. E a sogra o tempo inteiro falando, e ela tá vendo... Às vezes, ela tira... Não é tirar, porque não tem como, né? Mas ela vai no Ministério Público, ou vai no juízo, pelo menos tentar tirar... assim, uma expressão que as vítimas usam muito, tem como deletar o processo? Não, mas é o que eu falei antes, acontecia muito antigamente. Sim, aí tenta deletar o processo, né, nas palavras das vítimas, porque, por exemplo, eu quero ficar bem com a minha sogra, porque é ela que me apoia, ela que cuida dos meus filhos, tá gerando uma indisposição, eu não consigo tocar minha vida aqui. Então, assim, eu quero, não quer desagradar. Sim. Então, ela se vê seguir com aquele processo, por exemplo, pode significar um isolamento. Justamente. Então, assim, imagina, você tá num ciclo de violência, tentando se desvencilhar de um relacionamento meu filho, eu não vou olhar mais os seus. Tóxico, e aí você não tem o apoio da rede de apoio. Então, se as pessoas que são próximas e têm influência sobre ela estão ali, pelo amor de Deus, estão todas preocupadas com a agressora... Ela começa a acreditar que ela realmente teve alguma culpa, que ela exagerou, que ela... E essa questão da culpabilidade é tão séria
que teve um caso ano passado, não sei se vocês tiveram conhecimento, de uma delegada da Delegacia da Mulher, que ela era vítima de violência doméstica. E o marido, ele fazia questão de frisar, quando batia nela, que na rua ela poderia prender, poderia estar lá na Delegacia da Mulher, mas que em casa, quem mandava era ele. Então, eu acho que o que mais demorou ela denunciar foi essa culpabilidade que ela sentia de, peraí, eu como delegada da Delegacia da Mulher... Como que eu vou falar como pro que eu mundo que vou eu sou falar vítima? que eu sou vítima? Eu tava bebendo água, que eu voltei na hora. Esse caso, ele também era da área do direito, da defesa, alguma coisa assim. Se ele era Depois eu mostro para policial. vocês a reportagem. Eu acho que era uma coisa assim. Então, é o que faz a gente... É muito mais complicado do que a gente imagina essa questão da vítima sair. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para a gente não silenciar outras vítimas. Sim. Porque ela viveu esses momentos... Imagina, ela está ali, ouvindo, né? Vários relatos. Pode-se dizer assim, o que o outro lado não entende, se ela, que é a delegada, sofreu violência, quem sou eu? E não é bem isso. E, pelo contrário, o discurso dela tem que ser muito isso. Se até eu, que sou delegada, pude sofrer, mas vim aqui falar, sofri, estou tomando as providências. Você também tem que fazer isso. Mas a gente só que olha muito por outro também, lado. O outro ponto que me lembrou agora essa fala é o medo que muitas mulheres têm quando o agressor tem uma boa reputação, além dela destruir a própria reputação, ou quando o agressor tem uma própria reputação, de ninguém acreditar nela. Sim. Então, assim, tem essa outra questão que tem que ser trabalhada, né? Porque se ele é uma pessoa ótima na rua e dentro de casa ele me agride, mas ele é, por exemplo, um líder religioso, quem vai acreditar em mim? Sim. Já aconteceu de líder religioso parar lá na sua gaveta lá? Sim, já. Não na comarca, né? Não aqui em Almenara, mas em outras cidades, sim. Deixa eu te perguntar, acontece mais de lá para o fórum? Quando acontece a primeira vez, a mulher já toma o susto logo, já vai lá e resolve, entra com o processo, ou quando é mais recorrente, ela encheu o saco dessa vida que tá levando e resolveu tomar providência naquela hora? Nossa, eu não consigo falar assim com precisão, porque precisaria de fazer um levantamento estatístico. Vou falar mais ou com menos base no na minha experiência, né? Assim, pelo que eu percebo. Infelizmente, tem alguns casos de medida protetiva que a própria vítima vai até a delegacia e pede a medida protetiva. Normalmente, são casos mais de ex-namorado, ex-marido, que já terminou e o agressor não aceita o fim do relacionamento. Então, são os casos que a gente tem mais comuns da vítima pedir medida protetiva espontaneamente, ir até a delegacia. Os casos em que a manutenção do relacionamento está dentro de um casamento, ou uma união estável, me parece que chegam principalmente por meio do acionamento da polícia militar por vizinhos. Não é pela vítima. Geralmente são assim. E aí, às vezes, até no dia, ela está ali se sentindo fortalecida. E na hora que a polícia militar faz a prisão em flagrante, leva para a delegacia, e na hora que ela conta, ela tem um apoio ali, pede uma medida protetiva, mas não é raro, alguns meses depois, pedir para tirar a medida protetiva. E aí, a medida protetiva do grupo reflexivo, por exemplo, não depende da vontade da vítima. Agora, a proibição de manter contato com ela, a gente não tem como proibir a vítima, se ela quer manter o relacionamento, de ter esse relacionamento, se a vítima é maior de idade. Então, nesses casos, ela pede normalmente para tirar. Você falou aí dos vizinhos aí. Normalmente tem muitos vizinhos que não denunciam porque eles também não conhecem o Disque Denúncia, né? Que é anônimo, né? Sim, tem como fazer a denúncia anônima por vários canais, inclusive pelo 180, não tem necessidade de se identificar. Eu até estou com algumas estatísticas aqui que eu trouxe para a gente poder ter uma dimensão de como que é a violência doméstica no Brasil, né? A gente tem 102 acionamentos da Polícia Militar por hora hoje. Então, assim, é um caso muito grande. Em relação... Eu trouxe aqui algumas estatísticas.
em relação ao feminicídio, 7 em cada 10 mulheres foram mortas dentro de casa. 53,6%, ou seja, mais da metade, é pelo parceiro íntimo, namorado ou marido ou companheiro, e 20%, quase 20%, é pelo ex-parceiro, ou ex-companheiro, ex-namorado, ou ex-marido. Então, assim, são números que realmente impressionam, principalmente se a gente verificar que a maior parte dos casos a vítima não aciona. Então, assim, esses 102 acionamentos por hora ainda está com uma subnotificação enorme. É interessante trazer também, no meu caso, sem ser de números, né? Minha experiência em CREAS, acontecia muito que você perguntou se, quando a mulher toma providência, foi a primeira vez que aconteceu ou não. Família, vulnerabilidade social ou denúncias também, porque além dos disques, o CREAS também recebe denúncias. Você pode anotar o endereço, o nome, entregar lá que eles tomam as providências cabíveis. Já aconteceu muito a gente conversar, acolher e orientar a mulher que aquilo é violência, que ela tomasse uma providência. Então, dificilmente se chama a polícia na primeira vez. Sim. Dificilmente, assim, de toda a minha experiência de atuação, isso... É no extremo. É no extremo. Se chamou a primeira vez é porque já bateu, uma pessoa já viu, foi na rua. E como a gente falou, culturalmente falando, essa questão da tolerância, dificilmente você vê um caso que chamou a polícia porque cortou o pneu de carro, por exemplo. Então, acaba que não se vê isso como violência, mas ali está um sinal. E quando chega num depoimento, quando vai contar a história, que a própria pessoa percebe o quanto ela foi vítima outras vezes também. Então, assim, de experiência de atuação, tanto no atendimento com essas mulheres, de acolhimento clínico, como de serviço também da assistência, é raro o caso que ela toma providência de primeira. Por isso que eu tive conhecimento também da Casa da Mulher em Belo Horizonte, ano passado, pela promotora Patrícia Bittencourt. E aí ela relatou como é que funciona a casa, até mesmo para essa preparação. Porque a mulher para ela denunciar, ela precisa meio que uma preparação. Muitas vezes ela vai lá, conversa, relata, ela vai criando força, ela vai tentando ali se preparar para tomar a decisão. E aí ela me contou na época que a Almenara tinha sido contemplada com essa casa, né? A Casa da Mulher, que inclusive vai ser construída aqui na nossa cidade. E inclusive também nós temos também agora a Secretaria da Mulher. Então nós acreditamos que essa rede de apoio ela está chegando. Está sendo fortalecida, né? Sim, e temos também aqui também, através da Polícia Civil, o FRIDA, né? Que também é um canal de atendimento a vítimas de violência doméstica de forma anônima. Então, existem esses canais, né? Que a mulher pode estar indo, pode estar solicitando, mas que, mesmo que seja ainda tudo muito novo aqui para a nossa região, né? Mas podemos ver que já teve um grande avanço. Sim, e pode ser denunciado também no Ministério Público, casos, né, de violência doméstica. Agora, é muito importante salientar que tem todos esses órgãos que a gente pode acionar, o CREAS, o Ministério Público, são várias portas de entrada, a Polícia Civil, mas no caso em que a violência doméstica está acontecendo na hora, então tem que acionar a Polícia Militar, que é a Polícia Militar que vai conseguir chegar no momento flagrante, né? Então, assim, esses outros canais, eles são adequados para falar... eu vou denunciar uma mulher num outro contexto. Vou denunciar anônimo que está batendo a mulher na minha frente. Não adianta, chama a polícia logo. Fiquei sabendo que há 5 anos ela vem sofrendo violência doméstica. Agora eu estou na minha casa e não estou vendo nada. Fazendo a denúncia. É diferente de quando está ocorrendo um episódio de violência doméstica, que tem que ser acionada a Polícia Militar para poder ir para o local imediatamente, porque a gente não sabe, né, se aquilo vai virar até um possível feminicídio. Sim. Ô, gente, eu vou ter que dar uma paradinha. Bora finalizar? Bora, porque eu preciso ligar pro meu marido buscar meu Eu também tenho que buscar ali.
Isso aqui é assunto para muitos podcasts, gente. São muitas ramificações. Quando se cara. fala de violência doméstica, vem muito a infância, como que gerou, o que que leva, a dependência financeira, a cultura. É muito amplo. Então, o espaço está aberto para a gente falar mais. Se tiver novidade, eu acho que a gente consegue combater, entender, educar a partir da comunicação. Então, a gente deixa aqui aberto aqui para sempre que tiver um assunto desse, a gente trazer aqui, tentar esclarecer, levar para mais gente. Queria agradecer os patrocinadores que propiciaram esse episódio aqui hoje. Íntima Hall, Neide Biju e Júnior Construções. E também temos Café Orvalho aqui, que forneceu esse cafezinho maravilhoso aqui pra gente. Gente, muito obrigado. Quer deixar um abraço aqui para alguém? Vocês podem ficar à vontade. Eu, particularmente, quero agradecer e aproveitar o espaço. Como eu vim desde o início, eu sou psicóloga. Deixa o Instagram. Justamente. Sou psicóloga clínica. Meu atendimento ele acontece de maneira online. Então, de onde vocês estiverem assistindo, estou à disposição. Meu Instagram é @NaianePan. Lá eu posto sobre mulher, rotina, mãe e psicologia. Eu estou à disposição. Muitíssimo obrigada pelo espaço. Agradeço muito a Gabriela pelo convite. E a troca foi muito positiva, doutora Ana Flávia. Obrigada, queria agradecer pelo espaço, parabenizar pela iniciativa, tanto do podcast, né, quanto a iniciativa da doutora Gabriela em relação a esse programa, né, de vozes para as mulheres vítimas de violência doméstica, e no que precisarem, o Ministério Público está à disposição nessa luta. Você posta alguma coisa relacionada a isso no seu Instagram? Tem um Instagram específico para isso ou você não é muito ativa nesse? A gente tem o Instagram da Promotoria de Almenara, né? Que a gente posta continuamente as ações que estão sendo realizadas pelo Ministério Público. Tem dois Instagrams. O Instagram do Ministério Público Geral, do estado inteiro, e também o Instagram próprio aqui, só da comarca de Almenara. Qual que é o da comarca de Almenara? Acho que é MPMG_Almenara. E o seu, Gabriela? Daqui uns dias você é uma advogada aí, defendendo essas mulheres. Faz aí seu merchan aí. Quem quiser te encontrar, trocar uma ideia, saber mais, te acha onde? Primeiramente, queria agradecer vocês, né, pelo apoio e de ter topado, né, essa iniciativa. E o meu Instagram é Gabriela, com 2L, N Alves. E convido a vocês para estarem indo lá, dar uma olhadinha, que eu estou sempre postando conteúdo, estou sempre postando informação, estou sempre tentando dar voz, até mesmo... Divulgando encontros, capacitações. Estou sempre divulgando quando eu tenho acesso, né, a algumas coisas que acontecem virtualmente. Eu posto também para outras pessoas poderem participar. E podem contar comigo, e eu quero poder não só levar a minha voz, mas levar a voz como hoje da doutora Ana, como da Nayane, como aqui do podcast, né? Poder usar essas pessoas como voz para outras pessoas, né? Então, você que tiver interesse também de ser voz também, pode me procurar. Isso aí. Bora tirar a fotinha aqui pro Thumb.